Ei, tudo bem? Adriano Del Barbosa aqui, nessa nossa segunda palestra, falando sobre o consumidor 5.0 e o regionalismo. O que uma coisa tem a ver com a outra e o que isso tem a ver com a palestra da semana passada sobre marketing pessoal nas redes sociais. Eu vou apagar agora do ar, não vou deixar mais disponível essa última palestra, porque o nosso acordo é isso. Aqui no Telegram você tem acesso a uma semana desse conteúdo, agora você tem acesso ao segundo, e a partir da semana que vem, um terceiro sobre a brasilidade. E o legal é que você vai entender que é praticamente um workshop, entendendo um pouquinho as redes sociais desse nosso marketing pessoal, que lá em 2017 já trazia novidades para você, olhando agora essa questão regionalista e o consumidor 5.0, que em 2018, comecinho do ano, eu já falava a respeito, inclusive fui para Balneário fazer um grande trabalho a respeito disso, com o pessoal da Bom Tempo, um dos meus clientes, e agora olhando um pouco mais a brasilidade, aí sim, olhando o futuro, mas eu já dava indícios de que nós estávamos mais brasileiros de uns tempos para cá. E nós estaremos muito mais, porque depois que tudo isso passar, esse Covid, essa quarentena, a gente vai ter que ficar muito mais próximo de onde nós estamos. Não vai ter como nós abrirmos asas, como nós estávamos acostumados, de uma hora para outra. Então a gente vai redescobrir o nosso país, aquilo que está ao redor, para que sim, depois disso, dando ainda mais valor, a gente possa continuar com as asas abertas, redescobrindo o mundo. Esse redescobrir, essas expressões todas que a gente tem visto daqui para frente, vem muito em pauta e vem muito centrado dentro de um verbo que você já deve ter ouvido e você já deve ter sentido, chamado ressignificar. O que é o ressignificar? Por que tantas pessoas estão falando sobre isso? Ah, porque eu tenho que ressignificar o meu olhar, porque eu tenho que trazer novos significados. Eu estou trazendo para vocês o olhar do mercado de luxo, que é o topo de uma pirâmide de consumo. Por isso que eu já estou no consumidor 5.0 e não só no consumidor 4.0 que nós estamos acostumados a ouvir hoje. A indústria está no 4.0, o marketing está no 4.0, segundo Philip Kotler, que tem um livro recém lançado a respeito disso, mas eu já trago para você um olhar à frente do consumidor 5.0 dentro desse segmento de luxo. Então, eu tenho aqui de baixo, por isso que eu estou olhando aqui a tela, uma apresentação que já estava prontinha para eu fazer no Brasil, que ainda farei agora com outros pontos somados diante desse Covid acelerados. Porque assim, nós não mudamos completamente da água para o vinho. Aquilo que nós já estávamos preparados a querer ser ou a querer ter ou a querer fazer enquanto consumidor 5.0, sim, nós agora aceleramos, porque vai fazer muito mais sentido para a gente. Nós ressignificamos. E voltando a essa palavrinha que a gente tanto tem ouvido, o ressignificar é encontrar novidade no que a gente vê todo dia. Então, que novidade que é essa? Que eu estou vendo todo dia e que agora eu preciso trazer um novo sentido. É um ato de extrema liberdade em que a gente pinta o mundo à nossa volta do jeito que a gente vê. Então, nada mais é do que a gente sim tomar liberdade frente a essa clausura que nós estamos ou estávamos nos últimos tempos, para que a gente cada vez mais possa dar novos significados. Isso quem está dizendo não sou eu, não. Isso quem está dizendo é o Zeitgeist. Já ouviu falar sobre esse termo? Zeitgeist é o espírito do tempo, o espírito da época. É aquilo em que o inconsciente coletivo está comunicando. É aquilo em que várias pessoas em diferentes partes do mundo estão pensando. Todos nós queremos ressignificar trajetos, ressignificar coisas. E aí, uma pauta muito importante que eu trago para a gente refletir é que esse novo ressignificar, diante de todas as hipóteses, que algumas eu já comentei aqui com você, é que a gente vai ressignificar dando um novo olhar para a identidade brasileira. Nós estamos olhando o Brasil e aí tira essas questões ruins e um pouco até políticas e partidárias, tira essas coisas todas que estão no momento e olha para a tua essência e olha para aquilo que é teu, que é o Brasil. Esse ressignificar vem dando um olhar para a nova identidade brasileira e isso, se você olhar as notícias do começo do ano, antes de tudo isso aqui no país, por exemplo, a Casa Vogue deu um destaque em um dos últimos eventos que aconteceram presencialmente em São Paulo, que foi a questão da paralela design, e a gente falando aqui de design, a gente falando de arquitetura, a gente falando de mercado de luxo, a gente fala do topo, sim, de um consumidor, de uma pirâmide de consumo,
Muito importante, porque entendendo, agora você sabe, né, como você ficou dentro de casa, você entendendo como você lida com a sua casa, que hoje é o seu santuário, você consegue entender todo o resto que condiz ao consumo. Então, a Paralela Design, a 37ª edição, esse ano, em São Paulo, e que foi feita agora em fevereiro, trouxe muito mais o olhar indígena, trouxe ainda mais o foco para aquilo que é das nossas origens, do Brasil. Então, olha como as coisas, os sinais já estavam acontecendo antes de tudo isso acontecer. Mas para voltar ao Brasil, para voltar a essa brasilidade, para voltar a essas coisas todas, vamos dar uma volta no mundo? Vamos girar para ver se tudo isso realmente faz sentido e falar do consumidor 5.0 no geral, para depois a gente voltar aqui nesse pontual regionalista que eu quero destacar para vocês? Bom, quem é esse consumidor? Quem é a pessoa que hoje consome os seus produtos ou que você está se tornando? É um público muito mais ligado à responsabilidade socioambiental, à inclusão, à transparência e aos aspectos que já são cruciais para as pessoas e marcas fazerem sucesso. Esses são os aspectos. O público do consumidor 5.0 é muito pautado no comportamento millennial e no comportamento da geração Y. A geração Y e a geração Z, a Y, que é o millennial, e a geração Z, por exemplo, na Exame Negócios, trouxe para a gente em fevereiro desse ano, representou 1,4 bilhão de dólares gastos no mercado de luxo. É um mercado de consumo que hoje representa 35% do total de vendas no mercado de alto padrão, no mercado de luxo mundial, segundo dados da Exame, de um estudo feito pela Bain Company, uma das maiores pesquisadoras do mundo. E esse consumo dessa geração pode representar 45% em 2025 mundial. Ah, Adriano, mas agora a gente está numa pandemia, a gente está numa recessão econômica, a gente está gastando muito menos, a gente vai consumir muito menos. Calma, a gente vai, mas a gente ainda não está consumindo menos. Só estamos porque estamos trabalhando menos, estamos tendo menos dinheiro circulando. Aí tem uma questão física. Agora, uma questão cultural e de mentalidade, a gente vai sim chegar a esse viés, acredito eu, ou a grande parcela da população. Mas a gente ainda tem outro viés a ser analisado, que é justamente o comportamento dessa geração Y, millennial, e dessa geração Z. Porque hoje a geração Z dentro do mercado de luxo representa 4% desse consumo total mundial. Mas ele pode vir representando mais de 25% dentro de 2035, daqui a pouquinho. Até porque a geração Z hoje é uma geração super jovem, mas já é uma geração que representa o setor, o crescimento do setor lá em 2019. Óbvio que agora em 2020 a gente vai ver uma recessão nesse setor, assim como todos os outros. Mas é uma recessão que volta com esses novos significados, com esse ressignificar que a gente viu aqui no comecinho. Lembra? Então, para entender melhor essas gerações, deixa eu dar um start, deixa eu dar um alerta aqui para você, para entender melhor esse consumidor 5.0. Olhe para a moda. As grifes que dominaram 2019, que iriam dominar ou que irão dominar daqui para frente, estão muito atreladas ao comportamento millennial. Que comportamento é esse? É um comportamento ativista. Olha a Gisele Bündchen, por exemplo, que é um comportamento millennial. E repare o seguinte, estou falando de comportamento millennial, não estou falando de jovens. Eu estou falando de um comportamento que não representa só uma pessoa de 20 e poucos anos. Representa uma geração que trouxe um comportamento para as pessoas independente de idade. Então, quando eu falo uma Gisele Bündchen, por exemplo, eu falo que ela é uma ativista ambiental, e isso está lá no Wikipedia dela, para todo mundo poder ver, e que tem representado no mundo esse comportamento que a gente tanto fala, sócio com responsabilidade socioambiental transparente, né, que exige a transparência, que fala não ao obscurantismo e que busca cada vez mais a inclusão. Mas eu estou falando de um mercado de luxo, Adriano, eu estou falando de um mercado de altíssimo padrão, estou falando de um consumidor 5.0, mas sim,
Nós temos uma busca cada vez mais e constante a essa inclusão. Por isso eu vou falar do regionalismo para vocês daqui a pouquinho. Mas volta lá. Quando a gente pega ainda no exemplo da moda, que é um olhar que eu quero destacar em você, e o comportamento da Gisele Bündchen e de outras marcas, por exemplo, Michael Kors, Jennifer Lopez, Nicki Minaj, Blake, são celebridades que atuam dentro dessas marcas e que têm mostrado cada vez mais o que? A rua, o street. Olha só, vocês conhecem a marca Zegna? A Zegna é uma marca ícone com mais de 100 anos italiana, de altíssimo padrão, masculina, que se manifestou o ano passado diante das redes sociais em 4 de setembro de 2019. Se você pegar o Zegna oficial, que é o Instagram da marca, você vai ver que a manifestação, o manifesto que eles fizeram nas redes, uma marca de altíssimo luxo, foi para uma parede de uma possível construção nas ruas da Itália. Então, as marcas de luxo estão se expressando de forma street, no streetwear, de forma que elas consigam atualizar o seu discurso, de forma que elas consigam milenizar o seu comportamento. Por exemplo, vou pegar uma Nike, que é uma marca que a gente tem sim o alto padrão dentro dela, né? Produtos muito caros, mas a gente também tem que são de extrema qualidade, mas a gente também tem produtos mais acessíveis. A Nike, se você pega as redes sociais dela, você vê ela se expressando com frases de impacto, porque isso expressa comportamento, isso interage, isso faz com que a gente olhe a marca com o olhar atual. Se a gente pega outras marcas de moda, já que a gente está falando desse assunto, dentro de um consumo 5.0, a gente pega Off-White. Você conhece essa marca? A Off-White levou o streetwear a um patamar sofisticado, segundo o UOL, em 2019. Uma das maiores marcas de luxo do mundo da moda. É um destaque. Off-White. E sabe como é que ela ficou famosa? Através de um cinto de segurança que ela fez com que se tornasse um ícone. E, gente, o designer responsável pela Off-White se chama Virgil Abloh. Virgil Abloh é um designer de moda americano, atual diretor artístico de vestuário masculino da Louis Vuitton e de sua própria marca, a Off-White. É um afro-americano. É um negro que está à frente do design masculino da marca Louis Vuitton e tem sua própria marca, que é um ícone no mercado de luxo. Então, não tem mais cor, não tem mais nada disso há muito tempo, né? A gente não tem que classificar as pessoas e o comportamento disso, não. A gente tem que valorizar, porque são essas pessoas que estão cada vez mais atualizadas a esse comportamento, a esse valor, a esse discurso em que a gente tanto tem que prestar atenção. E aí, se a gente pega, por exemplo, a Nike, que eu dei como exemplo, se a gente pega a Off-White, a gente encontra um produto em comum. Elas fizeram um produto em comum dentro desse comportamento milenizado. Fizeram um co-branding. E quando elas se juntaram, os dois lados saíram ganhando. Porque a tradicional Nike, que é sim uma marca tradicional, se atualizou no discurso quando trouxe o streetwear da Off-White para perto. E aí João Braga, o grande historiador que esteve comigo em um dos Pense como um Trendsetters, se você vai observar, lá no comecinho da nossa quarentena aqui no Brasil, em abril, eu chamei o professor João Braga, que é um historiador, para falar com a gente como um trendsetter. A gente tem que olhar atrás, a gente tem que olhar o passado para a gente poder tentar entender o futuro e viver cada vez melhor observando esses sinais no presente. Então, João Braga já trouxe dentro de uma matéria dele no próprio portal UOL que as marcas estão usando de uma realidade vinculada ao popular, às grandes massas. É uma maneira contemporânea de diálogo social. Comece a observar esse trânsito entre o alto luxo e o streetwear e o valor que isso tem. Provo ainda mais para vocês. Sabe uma marca que está em uma das primeiras colocadas em rentabilidade no grupo Louis Vuitton? Ela se chama Fenty. Fenty é o sobrenome, da Rihanna. Rihanna também se chama Fenty, é um dos seus sobrenomes, é um sobrenome da Rihanna. Se você procurar Fenty.com, Fenty.com, você vai encontrar essa marca inspirada na comunidade do mundo, com tradicional boundaries.
Fenty embraces a fundamental freedom, a freedom from convention and rules. É uma marca livre. E a liberdade está muito ligada a essa ligação da moda com streetwear, com esse comportamento 5.0. Depois, até procura, como curiosidade, Fenty Fashion Show, setembro de 2019, lá em Paris. Uma semana de moda em Paris, a Fenty desfilando suas lingeries com a música de quem? Ludmilla. Rihanna levou a Ludmilla, o gueto, a favela, que é super popular aqui no país, para dentro dessa marca no altíssimo luxo lá de Paris. Então, veja essa ligação. Comece a entender esse comportamento desse consumidor 5.0, que está fazendo com que a moda se associe ainda mais, por exemplo, à gastronomia. E eu quero que você puxe um outro olhar para que você entenda mais esse comportamento 5.0, o gastronômico. Porque a gente nunca teve tão em voga esse momento de estar na cozinha, de querer o bom e do melhor para a gente degustar, certo? Já é de um tempo que a gente tem aí os Masterchefs da vida, que a gente tem esse interesse pela gastronomia. E agora ainda mais, porque a gente ficou dentro dessa quarentena, dentro de casa, a gente começou a fazer pães, a gente começou a fazer bolos, a gente começou a fazer o que a gente não fazia nas cozinhas e entender que isso faz sentido ainda mais para as pessoas que estão sozinhas, para as famílias, para o relacionamento. A gente começou a entender que isso faz parte do nosso comportamento. Concorda? E veja que é simbólico. Vi até numa live esses dias de que o fermento no pão que faz crescer faz com que a gente olhe de forma até inconsciente o que a gente está aprendendo com tudo isso para o amadurecimento, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. A gente está fermentando esse nosso comportamento. Faz sentido? Então busca, por exemplo, a loja que a Louis Vuitton inaugurou com o Café Sank lá em Osaka, no Japão, uma flagship. Ela lançou isso em fevereiro deste ano, 2020. E dentro dessa flagship, que é uma marca, é uma loja icônica da marca dentro do mercado, lá em Osaka, ela inaugurou também um café e um restaurante. Então a Louis Vuitton não está mais numa loja só de moda, só de produtos, só de acessórios para que as pessoas possam comprar. Ela está indo para um comportamento, ela quer que as pessoas convivam com a marca e se sintam cada vez mais presentes. Isso, o millennial, o comportamento, a geração Z, os novos que estão cada vez mais conectados e ligados, buscam. Eu não quero só um produto, eu quero pertencer, eu quero ser um produto ou uma marca. Concorda? Até vi uma série bem legal também no começo da quarentena que a Glaucia Binda deu como dica, que foi sobre essa questão do ser um produto, né? Da gente querer ser alguma coisa e não somente ter alguma coisa. A série se chama Years and Years. É bem pequenininha, é bem rápido, mas nos faz refletir nesse momento futuro. Nos faz acelerar comportamentos e nos faz conectar com essas verdades todas que estão por acontecer. Faz sentido? Está sendo interessante para você ter esse olhar? Pois é. Perceba um comportamento altamente conectado com tudo. Esse é o comportamento do consumidor 5.0. Com consumo crítico e que adere à mercadoria por convicção. Nós não compramos mais por comprar, nós só compramos aquilo que nos faz sentido, que tem novos significados. Lembra do ressignificar? Por isso eu tanto falo do luxo, porque o luxo sempre acompanhou o ar dos tempos. Ele está cada vez mais conectado, ele está em destaque, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Por isso é importante que você observe sim os comportamentos do mercado de luxo, as pessoas que falam do mercado de luxo. Olha o Carlos Ferreirinha fazendo várias lives, proporcionando vários momentos pagos e não pagos, para que a gente possa entender ainda mais esse nosso comportamento e trazer ainda mais para a nossa realidade. Realidade que hoje mostra que o produto virou commodity. Se a gente não entende do que estamos vivendo, como estamos vivendo, e a gente ainda foca nas características de um produto, a gente está completamente fora dessa atualidade, dessas oportunidades que o mercado tem nos dado. O produto virou commodity. Pega as últimas campanhas antes da Covid para você ver que isso já estava sendo evidenciado. Agora ainda mais, porque a gente voltou para a essência, a gente está muito mais afim da essência de alguma marca do que em si
do que o produto simplesmente entrega. Concorda? Porque a gente vive a era das relações, e relações só acontecem entre pessoas. Por isso a gente está atrás da essência, por isso a gente não quer só as características técnicas do produto, por isso a gente tanto tem que falar de comportamento. E por isso é tão importante que a gente fique atento ao que as pessoas querem. E esse papel de ficar atento ao que as pessoas querem dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer segmento, não cabe só à equipe comercial, não cabe só à equipe de relacionamento com o cliente, cabe a todos. A parte técnica também. Aquela pessoa que vai entregar o material, o serviço, aquela pessoa que está na retaguarda ouvindo ou vendo alguma coisa do mercado, todos dentro de uma empresa, pequena, média ou grande, se você é sozinho, se você faz parte de um time, tem que prestar atenção, porque cada um tem uma visão particular e cada um pode trazer essas visões somadas a um todo, em que a gente com toda certeza vai poder juntar para fazer a diferença nisso que a gente quer, nesse consumo, entendendo esse mercado, fazendo com que a gente gere os resultados necessários para a gente poder se colocar nesse mundo atual. E por mais tecnológicos que estejamos como consumidores, quanto mais eu estiver atento a esses detalhes, eu vou conseguir humanizar a minha marca, que é exatamente o que eu quero. Então, quando eu estou atento aos detalhes, quando eu penso como ser humano e quando eu trago essas verdades e razões e sentidos e comportamentos para dentro do meu discurso, eu humanizo. Eu faço com que as pessoas se conectem com as pessoas. A gente não está na era das relações? Pois é. E isso, agora com o Covid, estará cada vez mais em destaque. Se você pega, por exemplo, uma observação de alguém que foi na NRF. Sabe o que é a NRF? É a maior feira de varejo do mundo, que acontece todos os anos, comecinho do ano, lá em Nova York. Esse ano aconteceu, porque foi em janeiro, antes de tudo fechar. Mas o ano passado, quando a gente, por exemplo, pega depoimentos de pessoas que foram nessas feiras, a gente consegue, desses depoimentos, algumas características, como, por exemplo, abre aspas, o interessante nesse processo é que fomos até o local para conhecer a tecnologia, mas acabamos encontrando funcionários extremamente bem treinados, não apenas para vender os produtos, se aforrar, mas com conhecimento profundo de todas as marcas disponíveis a fim de realmente entregar o melhor resultado e a experiência para o cliente. Fecha aspas. Então eles foram atrás da tecnologia dentro de um atendimento se aforrar, mas eles encontraram profissionais altamente capacitados, sabendo de todos os detalhes dos produtos. O que isso aconteceu? Choca, reconhece a humanidade, né? Aquele interesse da pessoa para a pessoa. Ele sabe tecnicamente tudo, ele usa tecnologia para isso, mas ele humaniza ao ponto de entregar exatamente o que a pessoa quer, ao ponto de se treinar, ao ponto de oferecer absolutamente o que a pessoa vem procurar. E claro, né, entregando o que a pessoa procura e somando isso outros valores e conhecimentos que a pessoa pode ser que não tenha, você aumenta com toda certeza os seus resultados. Por isso que os detalhes hoje humanizam a marca e fazem com que a gente esteja nesse momento atual. E que momento atual que é esse? O momento atual de uma internet de marketing 4.0. A internet faz com que consigamos entender o nosso consumidor. Então, a indústria e o marketing 4.0, ela, com a internet em voga, como a gente está muito tecnológico e muito ligado, muito globalizado a tudo isso, ela faz com que a gente entenda esse consumidor e mapeie a jornada dele do começo ao fim. Isso é o ponto forte dessa indústria e desse marketing 4.0, que eu já disse para você, o marketing 4.0 quem trouxe foi Philip Kotler. Em a indústria 4.0, nós temos vários autores falando a respeito disso, desse momento de fabricação, de encontro, né, de produtos com os seus consumidores. E dentro disso tudo, gente, tem a internet, cada vez mais extensa e cada vez mais complexa, que faz com que a gente, sim, tenha a oportunidade de entender ainda mais esse processo de compra, essa cabeça do consumidor, e que também pode ser que nos complique um pouco mais, porque de tanta novidade, de tanta tecnologia, a gente não sabe por onde começar, certo? Porém, com esse momento de quarentena, a gente foi forçado a se jogar nesse meio, a gente foi forçado a se comportar de outra forma. E aí, muitas coisas das quais nós tínhamos medo, a gente rompeu barreira. Então agora nós estamos ainda mais infiltrados nessa indústria, nesse marketing 4.0. E que marketing que é esse? Que indústria que é essa? Olha só, a 1.0, lá da década de 20,
traz para a gente que nós, consumidores, comprávamos o que se tinha. O 2.0, que vem com a década de 60, com o boom da publicidade, começou a despertar na gente o quê? O desejo por outras coisas que supostamente nós não precisávamos, mas nós queríamos. Quando a gente fala do 3.0, a gente já fala na década de 2000, na vinda da internet, num consumidor mais global, o acesso às informações. Então nós passamos a consumir aquilo que nós sabíamos ou pesquisávamos, a era do Google. E quando a gente fala do 4.0, que eu estou falando para vocês, mais ou menos ali uma década de 2016, a gente fala de um consumidor que quer ser único. Então, quando eu falo de uma indústria 4.0, de um marketing 4.0, e eu associo um consumidor 4.0, eu falo de uma ligação que quer ser única. Mas o intuito aqui não é só falar dessa unicidade, falar dessa veracidade, falar dessa conexão entre indústria, consumidor, internet, marketing 4.0, que pelo menos diz que o consumidor não quer só ser fidelizado, ele quer motivos para se manter engajado com a marca. Por isso ele quer ser único. Agora, que motivo nós temos para que isso aconteça? Como a gente faz isso? Como é que a gente está atendendo esse consumidor dentro desse mercado? Como é que a gente faz com que esse consumidor seja um consumidor 5.0? Ou, na verdade, não seria bem essa pergunta. Como é que a gente entrega ou trabalha um consumidor 4.0 sabendo que o nosso consumidor ele já é 5.0? Lembra do começo dessa história? Lembra do título desse encontro? Porque um consumidor 5.0, ele não quer só ser único. Ele quer motivos para se manter engajado com a marca. Como é que a gente faz tudo isso então? Experienciando. Trazendo 5 sentidos para que esse consumidor reaja. Lembra que o consumidor pede mais transparência? Então, ele pedindo transparência, a gente tem que ser empático. Empatia é uma palavra que você vai ouvir cada vez mais desse momento para frente. E comprometimento. Palavra. Se você fala que vai fazer, faça. Se você não consegue fazer, assuma, não consigo. Estou tentando, correndo atrás, mas eu não consigo. E se você faz aquilo que você promete, pronto, você tem um indivíduo com razões para estar conectado de uma forma ressignificada com a marca ou com a pessoa que você representa. Então, cada indivíduo é ao mesmo tempo produtor, consumidor e influenciador. Esse é o comportamento de um consumidor 5.0. Por isso, a gente entendendo tudo isso, a gente passa a ver que esse consumidor vai falar para outro, que vai falar para outro, que vai fazer com que o nosso nome, a nossa reputação seja feita nesse mercado, que vai fazer com que essa conexão e essa construção de identidade realmente seja significativa. Para quê? Para a gente poder estar posicionado dentro desse mercado todo que a gente fala desse consumo 5.0, certo? Então, voltando aos millennials e à geração Z, se você observar como essas pessoas se comportam, se você vê que a conexão, que a mostrar o tempo inteiro, que todas as características que a gente comentou aqui desde então fazem sentido, se você passar a observar e a ler, a buscar informações sobre esse consumidor, você vai trazer muito mais rápido essas respostas que você precisa para poder estar nesse mercado onde você quer estar. Você lembra que o produto virou commodity? Pois é, para esse consumidor, sim, produto virou commodity. Qualquer um pode ter aquele produto que você tem. Não importa se é único, se é exclusivo, se é absolutamente caro. Não importa. Ele é commodity. Eu quero a razão para que eu esteja envolvido com aquele produto barra com aquela marca. Ok? Então, vamos lá. Se a gente parar um pouquinho de olhar esse momento quarentena, se a gente continuasse olhando aquilo que vinha a acontecer em 2020, nós tínhamos muitas coisas preparadas, muitos eventos preparados, muitas formas da gente se envolver e discutir temas como negócios, tecnologia, urbanismo, sustentabilidade, ciências, cultura, gastronomia, economia. Nós tínhamos muito.
a poder somar sobre o que estávamos já acontecendo ou a acontecer. Mas foi preciso essa pausa para a gente poder pensar um pouquinho, ressignificar tudo aquilo que nós já estávamos pensando, elaborando, para agora a gente voltar ainda mais com autoridade. Sobre isso que eu estou conversando com você, que faz sentido a gente entender o comportamento, a gente focar, adentrar nos detalhes, para a gente poder trazer a humanização que esse consumo 5.0 tanto quer. E isso, gente, por exemplo, quando a gente fala da Maison Objet, que é uma feira, uma das mais importantes dentro desse segmento de decoração, e de novo, estou falando de decoração e arquitetura porque faz parte de uma ponta de consumo, absolutamente faz sentido e estuda muito esse comportamento do consumidor, porque agora você sentiu na pele, né? Que um arquiteto, um decorador, ele tem muita responsabilidade sobre a sua vida por um todo. Ele é responsável pela forma como você vive. Então, sendo responsável por isso, e a gente observando movimentos desse setor, a gente consegue antecipar muitas coisas. Então, não são só os arquitetos e decoradores que conversam aqui, mas com todas as pessoas que trabalham em todas as áreas, despertando a importância que tem mesmo essa profissão dentro de um comportamento, dentro de um consumo, dentro de uma pessoa que faz parte, que faz sentido estar dentro de casa, certo? Então a Maison Objet, que é uma feira que acontece 2 vezes por ano lá em Paris, esse ano, comecinho do ano, aconteceu, e trouxe como tema Regeneration. Olha de novo, a gente ressignificando uma geração. Todo o contexto dela, e procure essas informações da Maison Objet, ela trouxe formatos para que a gente regenerizasse, trouxesse, né, um novo olhar para essa nova geração, ressignificando a pedidos, né, de um mundo melhor pelos milênios. E aí a gente pega, por exemplo, a Isalone, que é a maior feira de design do mundo, que acontece todos os anos em Milão e foi cancelada esse ano por conta da Covid, trouxe para a gente que os temas que iriam estar em destaque eram sustentabilidade e economia circular. Sustentabilidade, porque lembra que é um dos temas que eu coloquei para vocês aqui na questão dos comportamentos do millennial, geração Z, transparência, responsabilidade socioeconômica e inclusão. Lembra quando a gente olhou a moda? Lembra quando a gente falou da Gisele Bündchen e a gente falou do ativismo, por exemplo? Então, nós temos que ser sustentáveis, nós temos que pensar numa coisa que vai, que é fabricada, mas que volta. Por isso a gente inclui também esse pensamento de economia circular. Porque agora, qual foi a nossa reação quando a gente ficou preso dentro de casa? Vamos ajudar as pessoas que estão próximas, vamos ser mais locavoristas, vamos fazer com que a economia gire ainda mais, né, fazendo sentido para aquilo que está do lado. E a gente viu o quanto isso é importante. Será que a gente vai deixar isso de lado quando a gente puder abrir essas asas de novo, como já comentei aqui com vocês, depois desse Covid? Claro que não. E olha como é tão importante como a decoração, como esses eventos mundiais estão muito mais à frente da gente. Antes de qualquer pandemia, que qualquer pandemia fosse gritada, eles já tinham como tema em 2020 a sustentabilidade e a economia circular. Eles já tinham como tema nos outros eventos que estavam acontecendo. Lembra que eu mostrei para vocês lá no comecinho, na hora que a gente foi entrar nesse nosso discurso, um evento que aconteceu, uma feira que aconteceu em fevereiro em São Paulo, olhando a nossa brasilidade, olhando as nossas origens indígenas, porque só tem como a gente olhar para frente e entender desse comportamento no mundo tecnológico, porque, por exemplo, a feira de Colônia, na Alemanha, que aconteceu também agora em 2020, trouxe muito essa questão dos smart homes, da tecnologia, de tudo isso que a gente trouxe para facilitar o nosso convívio. Mas só tem como a gente somar isso, somar a sustentabilidade, a economia circular, se a gente olhar o fazer natural, a mão, se a gente olhar a nossa ancestralidade, se a gente olhar as nossas origens, se a gente olhar o que? O nosso regional. Então observe que esses grandes movimentos, eles mostram os consumidores que querem cada vez mais o quê? O que esses consumidores tanto querem? O que esses grandes movimentos têm trazido para a gente de informações? Um olhar para o futuro, um significado no presente, que na verdade nós estamos ressignificando, olhando para o passado.
Um consumidor que quer transparência, um consumidor que quer uma marca que faça sentido para ele estar e não somente um produto que para ele é commodity, que ele pode encontrar em qualquer lugar. Concorda? Então, como é que a gente faz para entender ainda mais esse consumidor? Além de olhar moda, além de olhar gastronomia, além de olhar esses insights que eu trouxe para você aqui nessa palestra, olhando os grandes movimentos mundiais. E aí, deixa eu te dar um alerta. Eu estou lançando no meu Instagram esses movimentos mundiais, que são 27 que eu mapeei no comecinho da virada de 2019 para 2020 e que fazem total sentido para você agora continuar olhando, porque estão se destacando e acelerando ainda mais. Então eu não vou me acelerar ou ao mesmo tempo falar desses movimentos para você para não alongar esse nosso encontro. Mas volta lá, volta no meu Instagram para você ver esses movimentos que estão sendo colocados para você aqui de tempos em tempos, né? 2, 3 por semana, para que você possa se atentar ainda mais nesses movimentos, né? Nesses comportamentos desse novo consumidor 5.0. Mas vamos voltar ao Brasil, vamos ver o que a gente pode encontrar aqui, o que faz sentido para a gente. Antes de tudo isso acontecer, nós estávamos com uma ótima expectativa econômica do Brasil. O Brasil, por regiões, ele tinha, pela Deloitte, tinha acabado de lançar um, um, um otimismo, né? Como eu vou dizer, um relatório otimista dentre a projeção, dentre o movimento, dentre o crescimento econômico do país. E aí, se a gente olha, por exemplo, para um mercado crescente de 2018 para 2019 e assim sucessivamente, a gente olha com esperança. A gente estava vendo uma economia avançando. Nós estávamos vendo setores que até então tinham caído demais, como a construção civil, retomando suas colocações, suas posições. Nós fomos freados, alguns foram jogados do penhasco, mas a gente vai voltar com ainda mais gás, a gente vai voltar com toda essa intenção, né, com essa veracidade nesse consumo. Por isso que agora a gente tem que pausar um pouquinho e a gente tem que entender, peraí, que é a minha sugestão para você, né? Como é que os eventos, como é que essas grandes pontas dentro desse mercado, essas grandes marcas estavam se comportando até o Covid? Porque nada disso vai ser perdido. Ao contrário, vai ser acelerado. E agora, no momento que você tem de pausa, é o momento de você, peraí, estavam se comportando dessa forma, né, mostrando para a gente uma realidade. Agora pausamos tudo e com a retomada das coisas, porque parte do mundo já começou isso, e agora parte do Brasil também está começando, claro que ainda é um ensaio dessa retomada, mas vai ser muito mais acelerado, a visões que nós já tínhamos. Então, agora é hora do quê? Agora é hora da gente se inspirar em assuntos como os millennials e a geração Z, no estilo de vida saudável. Nós vamos voltar cada vez mais com essa higiene, com essa saudabilidade na ponta da língua e da vontade em tudo de consumir, de se comportar no planeta, em como cuidar do todo e não só daquilo que sou eu. Eu tenho que cuidar também. A gente viu o quão influente nós somos e qual responsabilidade é essa que temos diante dessa sociedade em que fazemos parte. No cuidar do mar, já estávamos discutindo esse cuidado dos plásticos, dessa coisa toda, né, dessa maldade toda que estávamos fazendo nesse pulmão do mundo, que é o mar. Na nostalgia, inspirações na nostalgia, ou seja, aquilo que está no passado, que a gente traz com um novo olhar, um destaque, uma inspiração na feminilidade, na masculinidade e no detox digital e quietude. Porque agora nós fomos forçados a ficar no digital. Mas quando a gente voltar, será que a gente vai ficar tanto assim no digital? Ele é indispensável, ele está fazendo parte e agora ainda mais da nossa vida. Mas será que a gente não vai querer um momento mais de quietude, um momento mais de detox digital que já vínhamos falando dentro dessa paz de comportamento que nós vínhamos buscando? Pois é, porque o mundo ele já é urbanizado. Nós já temos um novo conceito de morar. Então preste atenção se você está nessa área ou se você ainda não é dessa área, como é que o morar está se comportando diante de tudo isso? Tem uns 2 artigos já publicados no meu LinkedIn, lá nos artigos, e tem outros que eu estou fazendo uma série sobre essas novidades do morar.
que eu já venho falando há 2 anos. Quando eu gravei o Backstage junto com a TopView e a Aoshi, que é uma construtora daqui do Paraná, a gente já vem destacando o que difere hoje as pessoas do morar de antigamente. Então, é um olhar, gente, que independente da tua área, da tua profissão, destaque para você poder entender ainda mais esse teu comportamento. Porque o futuro está nas cidades. Olha só um dado super importante. 2016, 7,3 bilhões de pessoas do mundo moravam em cidades, ou seja, 54,5%. Em 2050 serão 9,8 bilhões de pessoas no mundo e mais de 70% viverá em cidades. Isso segundo a ONU. Em 2020 são 29 megacidades, das quais 10 milhões, megacidades que têm 10 milhões de habitantes pelo menos. E 44 grandes cidades com 5 a 10 milhões de pessoas em cada cidade. O mundo está cada vez mais urbano. O mundo está cada vez mais globalizado. E para a gente conseguir conviver e para a gente conseguir se manter a tudo isso, associado a uma consciência ambiental, porque nós, enquanto consumidores, estamos cada vez mais querendo cuidar desse nosso planeta, estou falando do topo de uma pirâmide. Não ainda de todos, mas que desse topo daqui a pouco desce para poder chegar geral. E a gente se antecipando, a gente consegue trazer muito mais soluções. Para a gente viver nesse mundo globalizado, urbanizado, nós temos que abrir nosso olhar para o regional. Porque o regional continua a trazer uma referência de técnicas e usos de materiais locais. Porque o regional traz baixo custo. Porque o regional traz para a gente materiais com foco nos detalhes e nas técnicas locais. Lembra do locavorismo? Lembra daquilo que a gente está acontecendo agora na economia, da gente olhar para o produtor local, da gente olhar dentro de casa e fazer muito mais sentido, por exemplo, com a biofilia, que é a planta, que é o contato que a gente tem com essa natureza? Lembra do saudosismo, da gente, por exemplo, relembrar, e você provavelmente fez isso nesse momento de quarentena na tua casa, com as pessoas que estão ao teu redor, de como era antigamente, quando não tinha tudo isso de vírus aí fora, querendo matar todo mundo. Lembra da talha, do filtro de talha trazido para dentro de casa, que agora a gente acha legal de novo, e das samambaias, que tomam cada vez mais parte e conta das nossas casas. Isso é regionalismo, gente. Então você está com a ponta da língua, ou na ponta, na verdade, da chance de influenciar sendo regional. E, gente, a imprensa está dando destaque para isso. Se a gente olha aqui a Michelangelo Mármores do Brasil, que é uma empresa que eu trabalho aqui de Curitiba, mas que atende todo o território nacional, o foco deles é trabalhar o Brasil, não é exportar mármore. Por mais que a Gucci use o mármore daqui do Paraná nas suas lojas, um mármore vermelho, lindo, nas suas lojas mundiais. Mas o foco não é a exportação, o foco é Brasil. O foco é regionalidade. No entanto, que quem assinou esse ano o stand na feira, na Expo Revestir, em São Paulo, em março, antes de tudo isso fechar, foi Jaime Lerner, que é um ícone da urbanização brasileira. Ele é daqui de Curitiba, foi o responsável por transformar Curitiba nesse ícone que é hoje, em relação à urbanização, reconhecida mundialmente, no entanto que foi reconhecido como um dos principais urbanistas do mundo, o Jaime Lerner, mas foi quem assinou também essa regionalidade, esse destaque do mármore brasileiro dentro da Michelangelo. Se a gente olhar capas icônicas, por exemplo, como a Vogue e a Casa Vogue, a gente já traz o regionalismo como destaque em novos hábitos há algum tempo. De algumas edições para cá. Se a gente pega outras grandes revistas, por exemplo, como a Casa Cláudia, a gente pega destaques como o Projeto Sertões, que é um Instagram que traz ainda mais esse olhar do sertão para nós, do mundo da atualidade. E observe, olha atrás de mim, aqueles sinais de que o regional está se fazendo muito mais sentido. E eu ainda estou olhando o Regional Brasil, uma brasilidade, que é o tema do nosso terceiro encontro, que eu vou trazer para vocês na semana que vem. Mas comece a observar o regional da tua cidade, da tua região. Quanta história você tem para contar das coisas que acontecem por aí? Observe essa semana que eu vou falar muito sobre isso nas lives que eu vou ministrar e estar presente
em relação às viagens regionais, em relação ao uso de materiais do próprio país como destaque na nossa arquitetura, na nossa decoração. Gente, isso não é só uma pessoa falando, não é só dentro de uma cidade ou de um segmento. Quando a gente pega o Google, e tem exemplos de que o Google, por exemplo, é uma marca global que está cada vez mais focando a sua comunicação no regional, na cidade. Esse ano, no comecinho do ano, o Google espalhou outdoors na cidade que falava assim, fim de semana com chuva, filmes em cartaz o Google, procure no Google. Filmes em cartaz, por exemplo, placas aqui em Curitiba, numa época em que Curitiba só chovia. E foi engraçado que eu tirei uma foto, tá aqui no slide. Eu só não estou compartilhando o slide com você, gente, porque, de novo, faz parte da palestra que eu vou dar esse ano. Então, só vai ficar disponível uma semaninha. É para você realmente entender esses insights, para que você depois possa ou rever comigo nos lugares em que eu estarei durante o ano, ou o ano que vem, enfim, porque são assuntos atemporais, assuntos que estão tomando destaque agora, ou para você realmente buscar informações para poder colocar já isso em prática desde já. Então a foto que eu tirei aqui no slide que eu estou compartilhando com você, que eu estou vendo na minha frente, foi em janeiro desse ano, um dia de chuva, uma placa do Google. Colocando aqui em Curitiba, por exemplo, curta o verão daí. Daí é uma expressão típica daqui de Curitiba. Uma placa do Google global sendo absolutamente regionalizada. Então, apurando esse nosso olhar para esse regionalismo, olhe a gastronomia de novo, olhe a gastronomia de nicho, olhe o café, olhe o vinho, olhe as cervejas, que estão cada vez mais em alta e em destaque. Será que isso não pode trazer para você mensagens sobre como ser regional e se destacar e influenciar na tua área? Se a gente pega a Time, a revista norte-americana, ela já trazia um grande incentivo à economia local, ao locavorismo, em algumas edições do passado. E hoje, ainda mais. Se a gente pega, por exemplo, o Archdaily, que é um portal de arquitetura, ela trouxe para a gente uma expressão da hotelaria, né? As redes que integram os públicos, principalmente em grandes redes de hotéis. Observe a hotelaria como ela está se comportando e trazendo de novo para próximo muitas características daquilo que é local, daquilo que é nosso, daquilo que faz parte daquela cidade, por mais que ela pertença a um grande grupo, por exemplo, a Rede Accor, que é mundial, ela está trazendo características daquela cidade, daquele ponto, para que aquele hotel seja um ícone em toda a região. E ela está fazendo ainda mais com que a gente se movimente e a gente usufrua da área comum do hotel como parte da cidade e não só como hóspede. Observe a hotelaria, porque a hotelaria, eu estava vendo até uma live esses dias dentro da Forbes e o CEO da Rede Accor da América Latina, falando que eles têm plena convicção de que a gente vai começar a consumir de novo turismo localmente, para depois a gente abrir asas. Lembra que eu já falei das asas aqui para vocês, lá no comecinho? Gente, o ano passado eu tive a grande experiência de começar a ter, né, ou de conhecer outros espaços em que eu vi muito desse regionalismo e desse locavorismo à tona, né, em destaque. Como, por exemplo, em Campos do Jordão, quando eu visitei o Botanique. E dentro da Top View, é só você procurar topview.com.br e ali você procurar Adriano Tadeu Barbosa, você vai ver as minhas matérias destacando sobre isso. Em Jericoacoara, eu fui no comecinho desse ano, dentro do La Villa, que é uma rede de pousadas que destaca absolutamente o alto padrão, o conforto dentro da hotelaria, dentro desse regional, né, do Nordeste. E aí eu fui no Gran Miliar, a convite do próprio Gran Miliar Iguaçu, em Porto Iguaçu, ali do ladinho, do lado argentino, mas do ladinho de Foz do Iguaçu, onde é um hotel 5 estrelas, já considerado por alguns 6 estrelas, dentro do Parque Nacional Iguaçu, do lado argentino. Lindo, absolutamente lindo, extremamente confortável, que destaca o quê? A regionalidade dos guaranis, porque ali a gente tem as tribos guaranis da região. Então, muito da decoração, ou praticamente 100% dela, é focada dentro desse discurso regional.
E aí, quando a gente vai visitar esses hotéis, quando a gente faz essas viagens, quando a gente se preocupa e atenta a esse comportamento, quando a gente literalmente estuda o mercado dentro dessa indústria e marketing 4.0, dentro desse consumidor que já tem um viés de 5.0, entende as gerações e faz tudo isso que eu comentei aqui com vocês, de atenção a esses detalhes, a gente usa o nosso estilo de vida, esses nossos conhecimentos, esse nosso repertório como marketing. E é isso que eu quero trazer para vocês, essa consciência. Então, quando a gente olha lá atrás, na palestra da semana anterior, do marketing pessoal nas redes sociais, e a gente começa a compartilhar esses insights, e a gente começa dentro da nossa marca ou da nossa pessoa a trazer essas informações à tona, a juntar, a ligar esses pontos, a gente começa a criar conexões. E hoje, se você quer se manter no mercado onde você está, você tem que criar conexões. Passar para as pessoas que te seguem aquilo que você está pensando, porque você está atento ao mercado. Você estando atento ao mercado, você está criando significado. Lembra que a gente está ressignificando tudo? Pois é. É isso que eu quero que você passe a observar, trazendo o regional, olhando à tua volta como sentido para você. Porque o regionalismo está em voga e estará cada vez mais em alta. Então, aquele filtro de barro, aquela talha, como diz em Minas, né? O bom mineiro está em alta, não é à toa. A samambaia voltou, não é à toa. Essa nossa brasilidade está em conexão, não é à toa. Para finalizar, quais objetos, quais costumes, quais histórias fazem parte do regionalismo onde você está? Passa a contar isso nas suas redes sociais, passa a usar isso como teu marketing pessoal, passa a trazer isso para a essência do teu negócio, da tua marca, da tua empresa. Você com certeza vai criar conexões. Mostre fotos antigas de você no teu passado. A gente está saudosista, lembra? A gente quer trazer histórias do passado em momentos novos. Lembra da inspiração que eu falei agora da nostalgia? Compartilhe aquilo que você sabe. Estamos na era do conteúdo simples. Então, você conversar com o teu público, relembrando dessas coisas, compartilhando aquilo que você já fez, gente, faz muito sentido para aquilo que você ainda fará e está fazendo. Crie experiências afetivas, porque esse comportamento de um consumidor 5.0, esse novo olhar regionalista, traz afeto. Faz sentido? Então busca no meu LinkedIn, por exemplo, a Economia da Afetividade. Escrevi junto com a Cris Carvalho maravilhosamente esses insights, uma entrevista que eu fiz com ela, trazendo isso de uma NRF, que ela foi esse ano, dos insights dentro da consultoria de imagem, dentro da moda, do comportamento, lembra? Que ela tanto estuda. Humanize-se. Humanize-se se atentando aos detalhes. Isso é ser humano. Isso é entregar aquilo que realmente faz sentido. E aí, gente, para fechar com chave de ouro e para abrir, na verdade, a nossa palestra da semana que vem, atente-se à brasilidade. Agora, o que significa brasilidade? O que é esse termo, né? Como destaque, eu trago para vocês na segunda-feira. Então, fica aqui atento, espalha para quem você quiser, por favor, esse nosso conteúdo. Acho que deu quase uma hora ou praticamente isso dessas informações. Se faz sentido, vem conversar comigo. No Telegram está fechado, mas em outras redes sociais está aberto a minha conexão contigo. Vamos fazer com que tudo isso vale a pena. Essas nossas 3 semanas valham de reflexão. Porque é um grande funil, né? Muitas pessoas começaram, foram afunilando, poucas menos agora verão essa questão do destaque do regionalismo, até chegar à nossa brasilidade. E tudo bem, eu quero falar com poucos mesmo. Poucos vão entender. Eu falo com poucos. Veja a minha carta da Ponto Pessoal, 10 anos de negócios que eu fiz esse ano. A gente não dá para falar com todo mundo. Chega. Chega disso. Vamos falar com quem interessa. Assim a gente soma e cresce juntos. Não vou deixar ninguém para trás. Eu simplesmente vou deixar de lado e vou seguir com quem está afim de seguir comigo. Bora? Então me ajuda, faz com que essa mensagem chegue a outras pessoas, porque nós precisamos avançar juntos diante de tudo isso que está acontecendo. Obrigado por essa presença, obrigado por essa palestra e até semana que vem que tem mais. Qualquer dúvida já sabe, estou aqui à tua disposição. Beijo, beijo.